Estamos aqui com o ícone do Vasco, Carlos Germano. Carlos Germano, o que o Vasco representa na tua vida? Bom, o Vasco, cara, me deu tudo de bom, entendeu? Eu cresci dentro do clube, né? Praticamente a minha vida toda tive vestindo a camisa do Vasco, é a minha segunda família. Com certeza é a minha segunda família, que a gente vive dentro do clube, né? Minhas filhas estão constantemente aqui. Minha filha mais velha está sempre comigo nos jogos. Minhas duas filhas mais novas estão fazendo vôlei pelo clube. Então é a minha segunda família, não tem como, cara. Isso aqui já vem já desde criança, já está na minha família, na família dos meus pais. Então já está na pele, já está no sangue já. Então E o Vasco, quando eu disse que me deu tudo de bom, realmente me deu tudo de bom, porque apesar de todo o trabalho que a gente tem, eu acho que o Vasco está sempre acima de tudo para a gente, principalmente para minha família, né? E em termos de realizações, de oportunidades, foi a minha primeira oportunidade da minha vida foi ter vindo para o Vasco fazer um teste aqui como infantil e eu segui a minha vida aqui dentro. Então eu sempre, quando falo a respeito do Vasco, sempre digo que uma das maiores gratidões da minha vida é com essa cruz, entendeu? Então eu vou levar sempre comigo e vou estar sempre agradecendo ao Vasco essa oportunidade que eu tive, né? Porque aprendi muito, estou sempre aprendendo e o Vasco sempre merece muito mais do que a gente pode oferecer. Então a gente está sempre trabalhando para ajudar o nosso clube, nosso amado Vasco da Gama e feliz por tudo isso, né? O jogo mais marcante do Vasco. Você atuando que teve inúmeros jogos aqui. Qual jogo, se você pudesse, você jogaria de novo? Acho que a final de 97, né? Foi um jogo importante porque o Vasco não começou bem o brasileiro, depois se firmou. E nas finais aí eu fui bastante exigido, então acho que foi um momento que eu pude ajudar o clube. Naquele momento, embora não tivesse feito todo o campeonato nacional, mas daquele ano, mas quando foi preciso eu pude, com a ajuda dos companheiros, ajudar o clube nessas finais e eu me sinto muito feliz por esse tipo de retribuição ao Vasco da Gama, né? E outro jogo marcante foi a Libertadores, é inesquecível, nosso centenário, né? Então um título com esse peso, né? Um título sul-americano, onde o Vasco despontava entre as duas melhores equipes do mundo, né? Tinha um grande elenco e eu fico muito feliz por ter feito parte aí desse time e conquistado no nosso centenário o título da Libertadores da América. E pela seleção? Você chegou na seleção através das atuações no Vasco, né? Então o Vasco é mais do que uma casa para você, não é verdade? É verdade, eu acho que eu só fui à seleção brasileira porque eu vesti a camisa de um grande clube, né? Um clube que a gente ama e que a gente faz tudo por ele. Então, quer dizer, os bons momentos vividos dentro do Vasco da Gama, na época de jogador, que me deram essa oportunidade de vestir a camisa da seleção brasileira. Quer dizer, eu era um integrante vascaíno dentro da nossa seleção. E eu me sinto orgulhoso por isso, muito. Na época eu me sentia muito orgulhoso porque eu estava podendo participar das convocações junto com o Edmundo, né, na época, e outras vezes o Felipe também fazia parte. E a gente se sentia orgulhoso, cara. Se você for perguntar a esses companheiros nossos, Edmundo, Felipe, eles vão falar a mesma coisa, porque a gente estava levando o nome do Vasco e isso pra gente era o que mais importava, né? E você está sempre entre os 20 melhores aí do país sendo convocado. Então, Difícil. quer dizer, e o Vasco botando sempre muitos jogadores porque tinha um grande time, né? Como sempre foi dessa forma, né? E a gente está buscando aí agora esses novos tempos aí, novamente montar eu estou trabalhando no clube, né? Vocês sabem disso. Montar grupos fortes aí para que novamente o Vasco tenha sempre muitos jogadores na seleção, como está sendo o caso do Dedé, do Diego Souza, do Rômulo, né? E sempre vestindo a camisa do nosso Vasco. Eu tenho até hoje o bonequinho, você falou do bonequinho. Tinha seu bonequinho do Edmundo, você lembra? Aquele pequenininho, tem até hoje guardado. É da Coca-Cola, aquele bonequinho miudinho, verdinho, né? Até Eu tenho também, tenho guardado também, é legal a beça, cara. É o que a gente leva de bom, entendeu? De muito bom, aliás. Né? Você poder... Não é fácil, não é fácil você
defender uma camisa como do Vasco da Gama, eu sempre falo para os nossos companheiros aqui, os rapazes que vêm chegando, que vão vestir a camisa do Vasco pela primeira vez, eu sempre digo a ele que não é fácil, mas é gratificante, porque o Vasco, em relação ao nosso torcedor, a gente é uma torcida exigente, que é normal. É normal porque é uma torcida acostumada a ver grandes jogadores. Números de títulos. E grandes títulos e importantes títulos, entendeu? Então o torcedor cobra. Como qualquer time grande, mas no Vasco é diferente, porque tem uma coisa diferente, que o torcedor é muito necessária a identificação com o clube. Né? Você vê novos jogadores com esse tipo de identificação, a gente fica contente por isso. Porque a gente, assim que ele chega, a gente participa. O Vasco é assim, assado. E é o seguinte, na pior das hipóteses, corra sempre, se dedica ao máximo, porque o torcedor quer isso. Às vezes não está num bom dia do rapaz, o torcedor até entende, mas que ele consiga suprir isso aí com muita determinação dentro de campo. Eu pego esse aí, por exemplo, como é melhor a assídua do Fernando Praz. O torcedor do Vasco sempre cobrava, mas ele não estava agarrando pênalti, não estava melhorando. Já começou, já pegou 2 pênaltis seguidos. Isso aqui é fruto de treinamento, é fruto de cobrança sua, é repetição. Eu acho que é a própria cobrança do próprio atleta, entendeu? A gente conversa bastante. Pênalti, tu sabe que é um momento único ali, que lógico que é decisivo. O Fernando, rapaz, vocês que estão aqui acompanhando, vocês da nossa torcida estão aqui constantemente nos treinos, você vê que nos treinamentos ele sempre pega muito pênalti. Ontem mesmo tiveram algumas apostas aqui, o pessoal fica ali cobrando pênalti e ele sempre vai muito bem. No jogo eu acho que era mais um momento de tranquilidade mesmo, quer dizer, o Fernando naquela ansiedade de querer defender o pênalti, até para o torcedor tá sempre feliz, né, com esse tipo de defesa. Às vezes a ansiedade às vezes atrapalha a gente um pouco, quer dizer, querer adivinhar um pouco o canto e se mexer um pouco antes, porque isso aí facilita para o cobrador. Né? Mas aos poucos, com o decorrer do tempo, acho que nada melhor do que você estar caminhando, porque a perfeição vem de acordo com passos curtos, lentos, mas com calma também, para você poder chegar à perfeição. E o Fernando está nesse caminho, cara, pode ter certeza. Ele vai, não são esses 2 pênaltis agora nesse brasileiro, tá na 8ª rodada, já pegou 2 pênaltis. Se Deus quiser vai pegar muito mais, vai ajudar muito mais a gente ainda. É um profissional querido pela gente, porque dedicado, né? O Fernando está sabendo muito bem como encarnar o espírito vascaíno. Isso pra gente não tem nada que pague. Entendeu? E o peso da camisa, né? O peso da camisa. Então ele está representando muito bem o nosso clube, porque é um cara dedicado, respeita a instituição, o nosso escudo, a nossa camisa, a nossa bandeira. Isso que importa. É saber o momento certo, entendeu? De fazer as coisas, não é um cara polêmico. E que me ajuda muito. Me ajuda porque ele trabalha demais. E por trabalhar demais também provoca esse mesmo tipo de pensamento nos mais novos, que eles têm acompanhado esse ritmo. Então isso tem me ajudado bastante e eu fico muito feliz por isso. Para finalizar, como você analisa hoje a administração do Roberto Dinamite e qual a projeção que você vê para o Vasco hoje? Rapaz, lógico que a gente, quer dizer, eu estou trabalhando no clube hoje, eu sou funcionário do clube, sou treinador de goleiro. E sou vascaíno, que é o mais importante. Então a gente, independente de ser funcionário do clube e ter o nosso presidente como o maior ídolo, como eu te falei em termos de renovação, o começo sempre é muito difícil. A gente teve um começo difícil. O Roberto teve um começo difícil. Né? Aos poucos o clube tá conseguindo se normalizar em relação a vários fatores, né? Hoje o Vasco, em relação a contratações, está podendo ter muita credibilidade. O jogador quer vir jogar no Vasco hoje. A gente teve uns tempos atrás aí, não somente no Vasco, mas em outros clubes do Rio. O jogador, quando era procurado, ele pensava 2 vezes em vir para o Rio de Janeiro, porque a descrença era muito grande. Né? Eu já vi vários episódios de alguns companheiros nossos que preferiam jogar em São Paulo do que vir para o Rio de Janeiro. Infelizmente. Infelizmente, porque a vitrine é o Rio. São os maiores clubes do Brasil. Né? E a gente lamentava muito por isso. Hoje o Vasco não. Hoje o Vasco, se você abrir a boca, tem milhares de jogadores que querem vestir essa camisa. Por quê? Por causa da confiança, da credibilidade, por
causa do peso da camisa, que é o mais importante. Né? E eu acho que a gente está indo no caminho certo, cara. Eu acho que feliz da vida por isso. E a gente, como vascaíno, a gente está aqui para analisar várias coisas e não permitir que as coisas sejam feitas erradas. Sempre o melhor para ajudar o nosso clube. Germano, eu te entrevistando primeiro, te agradeço pela entrevista, por site da torcida, e gostaria que me deu um ar de nostalgia de domingo, que cantava lá, que a torcida falava que o Carlos Germano é força jovem. Como é que você fazia no Maracanã? Fala para eles. Como que fazia? Como que você fazia o símbolo da torcida? Você virava, batava no peito? Porque não é primeiro Vasco, cara. Quando eu cantava a seleção, né? A Força Jovem, depois cantava a seleção. Mas a seleção primeiro é o Vasco. Primeiro é o Vasco, a seleção depois depois. Para chegar à seleção tem que ter o Vasco primeiro. Eu que te agradeço, Carlos Germano. Muito obrigado pela entrevista. Valeu, cara. Valeu. Um prazer sempre.